Olá pessoas e sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso básico de C Sharp aqui no canal da Craft. Como sempre é o Rafael aqui e vamos lá. Inicialmente vou trazer aqui para vocês, né, a resposta dos dois desafios que eu passei na última aula. Então, basicamente eu pedi para criar um vetor que achasse, né, os números primos, aliás, um programa, né, que achasse os números primos, colocasse no vetor, depois imprimisse de 0 a 100, os números primos de 0 a 100, e um que o usuário entrasse com vários números e colocasse em ordem num vetor e depois imprimisse esse vetor com os números em ordem crescente. Então é isso aí. Eu aqui criei os dois num programa só, se você criou dois não tem problema. Eu declarei eles como int para ficar mais fácil, se você usar double também não tem problema. E é isso aí. Isso aqui são variáveis auxiliares, depois eu explico quando eu for usar. Certo, eu declarei aqui o número da ordem, né, que o usuário vai entrar como 5. Você poderia fazer com que o usuário escolhesse quantos números que ele vai entrar. Inclusive, vamos fazer isso daqui a pouco, né, só para mostrar, mas inicialmente eu coloquei 5. E eu coloquei os primos, né, coloquei 30 espaços. Isso porque eu sei que de 0 a 100 tem mais ou menos 30 primos, né. Mas você poderia fazer o programa inicialmente contar quantos primos tem de 0 a 100, achar o número, aí criar o vetor e aí colocar os números. Mas aí você basicamente tipo passaria pelo mesmo programa duas vezes, uma vez para contar os números e outra vez para realmente armazenar. Então, como o objetivo aqui não é tanto esse, eu fiz uma vez só, mas fique sabendo que você poderia fazer isso, né? Ah, certo. Inclusive, eu vou explicar como você poderia fazer isso. Vamos fazer isso também, né? Já que estamos aqui. Certo. Então, aqui, né? Esse aqui é um comentário, né? Duas barrinhas para frente. Eu acho que por algum motivo eu nunca falei isso, mas ajuda o seu programa a ser mais entendível por outros programadores. É muito importante. Se você estiver fazendo um programa um pouco mais complexo, você sempre colocar é, comentários. Então, achando os primos. O que basicamente que ele faz, né? Então, começando pelo 2, porque como eu já sei que 0 e 1 não são primos, né? A gente já começa pelo 2. E aí, enquanto o i for menor que 100 i mais, ok, aí ele vai fazer o seguinte: ele vai procurar pelos divisores de i. Então, começando pelo 2, né, porque você não pode dividir por zero, e 1 é sempre divisor de todos os números, então nem vale a pena checar, né? Então, começando pelo 2. Enquanto o j for menor do que i sobre 2, porque é o seguinte, se a gente testou a divisibilidade por 2, a gente já testou a divisibilidade por i sobre 2, então não precisa testar. E os números maiores que i sobre 2 nunca vão dividir exatamente o i. Por exemplo, assim, vamos falar um número 100. Números maiores que 50, você não vai dividir, por exemplo, 100 dividido por 75, nunca vai dar número exato. Número maior que 50 não vai dar, porque só o próprio 100, né? Porque no 50 você divide o 100 por 2 e no 100 você divide por um. Entre o 2 e o 1 não tem nenhum número inteiro. Tá, e a gente também não precisa testar a divisibilidade pelo próprio número, né? Porque isso aí todos os números já são. Então essa é a ideia. Aí o que ele vai fazer? Ele vai testar, né, se o resto da divisão de i por j é igual a zero. E se for, ele vai colocar uma variável aqui que eu declarei booleana, né? Como padrão ela é false. E se for divisível, é true. Então isso quer dizer que se a variável for true, for verdadeira, né? O nosso número não vai ser primo, porque ele foi divisível por algum número que não era um e não era ele mesmo, que no caso a gente não está nem testando, né? Então, depois que ele testou todos os números possíveis divisores, ele vai vir aqui, né? Se o teste ainda for falso, né, o que significa que ele não foi divisível por nenhum, aí ele vai armazenar o nosso número i na posição C do vetor primos e somar um aqui, né, no C para ir para o próximo. Se a gente, por exemplo, não soubesse quantos números primos tem de 0 até 100, ou a gente quisesse que o usuário, né, escolhesse o alcance, né, por exemplo, de números primos de 10 até 10.000, de 50 até 100. Então a gente poderia fazer tipo o seguinte: nessa primeira rotina, ele não vai ele não vai colocar, né, nos primos, porque a gente não saberia quantos tem. Ele só ia somar nessa variável c, né, que é um contador que é auxiliar. Então a gente, por exemplo, tiraria essa parte aqui, né? Aí pode até, inclusive, tirar essas chaves para ficar um pouco mais simples, certo?
Então agora o que aconteceu é que o C virou o número de primos, e aí a gente vai ter que criar uma outra variável auxiliar aqui, né, pra gente usar nos primos. Vamos colocar lá D, né? Aí a gente copia isso aqui tudo, né? Copiamos. Agora que a gente já sabe o número de primos, a gente tem que declarar, né? A gente vai declarar ele aqui embaixo. Aliás, declarar não, inicializar. Só que em vez de ser 30, a gente coloca C. Que é o número de primos. Só que como o C C, o número de primos. A gente pode usar uma variável aqui dentro para declarar, o que é uma coisa muito útil na linguagem C Sharp, né? Aliás, para declarar não. Declarar é aqui em cima, inicializar, desculpe. Certo? Então é isso. Aí depois ele vai repetir a mesma coisa, só que aí aqui, ao invés dele estar contando, ele vai vir aqui, né? Primos no. Aliás, a gente pode até usar o C, né? Porque o C já foi usado aqui. O C só vai precisar. Não vai precisar do D, não. Aí depois que ele usou o C para inicializar, a gente já pode colocar aqui o C é igual a 0 de novo. Primos na posição C é igual ao nosso I e C mais mais. Certo, é isso. E depois que ele fez isso, né, achou o número de primos, fez a inicialização e colocou os primos no vetor. Depois é muito fácil, né? Ele vai imprimir todos os números do vetor. Aqui eu só fiz um ifzinho para no último termo ele não colocar vírgula ou espaço, né? Para ficar mais bonitinho. Muito simples, né? Se não for, isso aqui basicamente tá falando, se não for o último termo, coloque vírgula ou espaço. Else, né? Não põe. Certo, então vamos primeiro só ver aqui a parte dos primos, né? Vamos ver como ficou. E é isso aí. Está imprimindo todos os primos de 0 até 100. Olha que maravilha. 2, 3... Oh, espera, por que tem um 4 aqui? Jesus. Ops, galera, eu deveria ter conferido isso aqui. Na verdade, a gente tem que testar aqui, né? Que pra não aparecer o 4. Ops. Pequeno erro, eu deveria ter percebido isso, mas não tem problema. Vamos lá. Então pronto, o 4 sumiu. tinha que testar o i sobre 2, mas ok, é basicamente isso. Desculpa pelo gafe. Ok, agora vamos para o do colocar os números em ordem. Certo. Então, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Talvez. Não, os dois são meio que bem complicadinhos, ok. Mas é o seguinte, né? A primeira parte é fácil, né? Que ele só pede para o usuário entrar com os números. Colocando no vetor ordem, pelo convert, né? Isso aí a gente já viu muitas vezes. E é isso aí. Então, agora o que ele vai fazer? É o seguinte. Ele vai começar pelo o primeiro número do vetor e vai começar a comparar ele com os outros números, né? Com esse J. E é o seguinte, se esse J que está depois do I no vetor, ele for maior, né? O número na posição J for maior que o número da posição I, isso quer dizer que ele tem que vir primeiro. Então você tem que trocar ele de lugar com o I. Para fazer isso, a gente primeiro cria uma variável temporária igual ao I. O I vira o J, né? Que o J vai para o lugar do I. E o I vai para o lugar do J. Só que para isso a gente tem que usar uma variável temporária, né? Porque quando a gente faz isso aqui, a gente perde o valor do número na posição I. Então por isso que a gente usa isso aqui que é igual ao número na posição I. Então isso aqui coloca eles em ordem. Isso aqui pode ter sido um pouquinho difícil de pensar por si próprio, não é uma coisa muito evidente. Certo? E depois que aquela parte coloca eles em ordem, essa aqui imprime, também utilizando a mesma técnica lá de cima do vetor dos números primos, né? Para não imprimir o vírgula espaço no último. Muito simples, vamos testar essa última parte aqui, né? Certo, então imprimiu os números primos, agora vamos colocar dentro com o primeiro número, vamos colocar, sei lá, menos 43, 12, 6, 5 e 123. Então, como vocês podem ver, não, assim, o primeiro e o último estão na ordem, né? Já estava na ordem, mas os outros, como você viu, só precisou trocar esses outros dois lugares, de lugar, aliás,
Ei, por que você apareceu aqui? Hum. Ah, porque esse C aqui é o tamanho do vetor lá de cima. Ops. Vamos colocar aqui 5, né? Aqui, na verdade seria 4. Ops. Errinhos, 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 não tem problema. Então agora vamos colocar totalmente fora de ordem, né? Por exemplo, 124, 6, 32, 87, 3. Como vocês podem ver, ele coloca os nossos números aqui na ordem. E você poderia fazer também, né, de maneira parecida, como a gente fez aqui para os números primos, você faz de uma forma que você inicializa o vetor usando uma variável, por exemplo, perguntando, né, para o usuário qual que vai ser o número. Vamos fazer isso agora, por exemplo. Console write quantos números devem ser colocados em ordem. Ele vai pegar esse valor, né, e vai usar o nossa variável c, né, já que a gente está usando ela para essa coisa mesmo. Certo, já que a gente já está usando a c aqui, né, para isso a gente vem aqui, né, convert to int o nosso console read line, como já fizemos várias vezes. Então esse aqui vai ser, né, a gente põe um espaço aqui, né, só para ficar mais organizado. Então quantos números? E aqui, né, em vez de ser menor que 5, a gente muda para menor que c. E lá embaixo, aqui a gente também tem que ir tudo mudando para c, né, onde a gente estava usando o 5. Aqui a gente volta para o c e vai dar... não, aí a gente tem que inicializar o vetor com c vetor, c espaços, né. A gente tira aqui de cima, põe aqui embaixo depois que perguntou, né. Recebendo os números, coloca aqui C. Então deve estar tudo certo, né? Agora vamos colocar 10 números. Então o primeiro número, vou só colocar qualquer coisa aqui, negócio aleatório, e como você pode ver, agora ele pede 10 números e coloca todos em ordem. E eu esqueci de colocar o menos 1 lá no final, mas é basicamente isso, né? Esqueci de colocar o menos 1 aqui para não colocar. Mas é basicamente isso. Ok. Então vai dar certo, confia em mim. Então agora eu vou abrir um outro programa que hoje o assunto é um pouco mais rápido, que é de matrizes ou vetores multidimensionais, que é basicamente um vetor, né? Só que com mais de uma dimensão. Como vocês podem ver aqui, a gente usa simplesmente uma variável para um índice do nosso vetor, né? Uma matriz, como vocês já sabem, né? Se vocês são virem matemática do ensino médio, né? Tem duas dimensões, tem as linhas, tem as colunas. E no C Sharp você pode usar até mais dimensões. Você pode fazer 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, N dimensões, na verdade. E isso é bem útil para armazenar muitos e muitos dados em certas categorias. Então, vamos lá. Eu vou só criar o programinha e fazer uma demonstração para vocês. Certo, estamos aqui no nosso novo programinha. Já coloquei o nosso console read aqui. E para declarar ou inicializar uma matriz, é muito parecido com o vetor, né? Então a gente vem aqui, né, int, no caso vamos criar uma matriz de int, colocamos os nossos colchetes e aqui nós colocamos uma vírgula para mostrar que nós temos aqui, né, uma dimensão, duas dimensões. Vamos chamar aqui de matriz. Uma diferença é que para matriz você tem que fazer isso depois do int. Você não pode, tipo assim, deixar int e colocar a chave com vírgula aqui, né? Diferente de vetor. Você tem que fazer desse jeito. E agora que nós já declaramos, vamos inicializar a matriz. Nós temos aqui, né, a nossa variável matriz, new int. Abrimos e fechamos aqui e colocamos a nossa vírgula. E aqui dentro a gente tem que colocar, né, a dimensão dela. Vamos, por exemplo, fazer uma 3x3. Então, agora nós temos uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Aqui é o número de linhas e aqui é o número de colunas. Só para não ficar igual, né, vamos colocar que são 2 linhas e 3 colunas. Você também pode fazer, e você também pode evitar usar esse new se você já colocar qual é a matriz aqui, por exemplo. Então, vamos fazer isso.
ao invés de a gente fazer isso aqui, a gente vem em matriz é igual a gente abre chaves e aqui dentro a gente coloca também entre chaves as linhas da nossa matriz. Então, por exemplo, aqui vamos colocar aqui a nossa primeira linha é 1, 2, 3 e a nossa vírgula, segunda linha é 4, 5, 6. E aqui a gente põe nossa ponto e vírgula. E dessa maneira você não precisa colocar o new. E você e aqui já está implícito, né? Que são duas linhas, né? Porque essa aqui é a primeira linha, essa é a segunda e 3 colunas. Certo. Então agora para demonstrar, vamos imprimir a nossa matriz. Como a matriz tem duas dimensões, a gente vai precisar de dois laços de repetição, né? Um aqui começando no 0, quanto i menor que 3, né? Que é o tamanho das colunas. Aliás, esse aqui, o de fora, imprime as linhas. Então, 2, né? Porque são duas linhas. E mais. Agora, aqui dentro, a gente coloca o que vai imprimir as colunas. Int j, começando do 0 até o 3, j mais. Então, aqui ele vai simplesmente dar um console.write. O elemento matriz na posição i, vírgula j, né, que é a linha coluna, e depois vai dar um espaçozinho, só para ficar organizado. E depois que ele imprimir todas as colunas da linha, ele vai dar o espaço de uma linha para organizar melhor as coisas. Então, vamos rodar. E como você pode ver, imprimiu a nossa matrizinha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E também, assim como vetores, você pode você pode pedir com que o usuário entre com os números, você pode usar variáveis para inicializar, né? Vamos demonstrar isso aqui. Vamos tirar essa parte e colocar aqui um outro laço de repetição, que dessa vez vai ser para preencher a matriz. E a gente pergunta aqui, né? Por exemplo, console write quantas linhas tem a matriz. Aí a gente vai criar aqui, né, o int linha e coluna, vai servir só para declarar aqui no caso. Então, linha convert, que a gente já fez muitas vezes, int console readline, e depois ele vai perguntar, né, qual que é quantas colunas, coluna, e a gente inicializa a matriz aqui. Matriz igual new int linha, vírgula, coluna. E aí a gente muda aqui, né, para linha, aqui para a coluna. A mesma coisa aqui embaixo. E como, obviamente, essa parte de cima é para receber as informações, né? A gente vai colocar aqui, né? Entre... Opa, tem que dar o console write entre com o elemento... vamos colocar aqui, né? I por j da matriz. A gente coloca o símbolozinho aqui, né, para ele identificar que são variáveis, dá um espaço e matriz e vírgula j. Opa, escrevi, não, faltou.
faltou o i aqui, né? Igual converte. Converte. Int 32. Console. Readline. Certo. E aqui a gente não precisa dar o espaço. Então agora a gente fez o programinha que você declara uma matriz, faz com que o usuário entre com os valores dela e depois imprime. Então vamos lá. Vamos fazer uma matriz 3x3. Então o elemento 00 da matriz, eu escrevi matriz errada ali. Vou colocar 4, 3, 1, 7, 5, 4. E depois 1, 2, 3. E aqui, né? Está 4, 3, 1, 7, 5, 4, 1, 2, 3. Só teve uns pequenos erros de formatação aqui, mas não é problema, né? A gente põe os espaços, a gente arruma aqui que está escrito matriz. Aqui, na verdade, não é write line, é só write. E damos um espaço. Certo. E é basicamente isso. Matriz não tem muito mais segredo, né? Eu não deveria ter declarado uma matriz tão grande assim, mas vamos só meter os números aqui. Ops. Apertei um negócio que não era válido. Travei o programa porque eu apertei, eu coloquei uma letra. Ops. Mas é basicamente isso. Você pode brincar muito. E nesse vídeo, na verdade, eu não vou deixar um desafio para vocês, porque matriz é uma coisa que geralmente demanda muitas linhas de código e é uma coisa um pouco complicada. Então eu sinto que se eu for fazer um desafio, eu vou acabar perdendo muito tempo explicando a próxima aula, que eu quero que seja uma aula a próxima aula, eu quero que ela seja voltada à parte mais de classes e inheritance e outras coisas assim, da parte mais voltada a programação orientada a objeto. Então, mas se vocês quiserem, vocês podem procurar, tem muitos exercícios sobre matriz, né, de C# na internet, tem aquele link que eu deixo na descrição, e é isso aí. E fora isso também, se você quiser fazer uma matriz, por exemplo, tridimensional, é só ir metendo mais vírgula aqui. Só que aí, né, na hora que você for inicializar, você tem que colocar todas as 3 dimensões e levar tudo isso em conta, linha, coluna e sei lá, o outro nome dessa dimensão. Mas é basicamente isso. Então, muito obrigado por assistirem. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer pergunta, deixe que eu vou responder. Muito obrigado, até semana que vem e tchau!